Olá a todos, hoje é dia 4 de fevereiro, terça-feira, estamos iniciando mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Meu nome é Alessandra Becker e hoje eu estou aqui com os pesquisadores Margarida Gutierrez, Antônio Lisch e Caio Prates para comentar acerca de dois temas muito importantes na conjuntura econômica atual. O primeiro deles se resume à reunião do Copom, que está acontecendo hoje, que continuará acontecendo amanhã, e o segundo se refere à questão fiscal. Para cada um dos temas foi elaborada uma pergunta, e para começarmos eu vou colocar as duas questões em pauta. Em primeiro lugar, sobre a reunião do Copom, em que medida um cenário de corte de juros é plausível, considerando os dois argumentos de que o Brasil tem se tornado menos atrativo para o investidor estrangeiro que se depara hoje com um diferencial de juros mais baixo no país que no resto do mundo e que o impacto de uma eventual mudança no nível atual de juros vai ter efeitos somente daqui a alguns meses na economia. Essa é a primeira pergunta que vai nortear parte da discussão. Em segundo lugar, sobre a questão fiscal, os últimos dados disponibilizados pelo Banco Central apontam que a dívida bruta do setor público fechou o ano de 2019 em 75,8% contra 76,5% do PIB em 2018, a primeira queda desde 2013, embora a expectativa fosse de que ela subisse para algo próximo de 80%. Além disso, observou-se que o resultado primário do setor público consolidado teve déficit pelo sexto ano consecutivo, embora tenha sido o menor resultado anual registrado desde 2014. O resultado foi de déficit de 61,8 bilhões contra uma meta de 132 bilhões de reais negativos. Diante deste cenário, podemos dizer que o ajuste fiscal já está consolidado? O que podemos esperar para 2020? Tá bom. Podemos começar então a analisar a decisão do Copom, não? A reunião está começando hoje e ela vai se estender amanhã, quarta-feira. Em princípio, se espera que exista amanhã uma redução da taxa Selic. Hoje está em 4,50% ao ano e se espera uma queda de 0,25%. Provavelmente é isso que está precificado na curva de juros nos mercados financeiros e também está um pouco determinado pela comunicação que o Banco Central fez na última reunião em dezembro do ano passado. Então, a pergunta que a gente tem não é tanto sobre a decisão em si dos juros amanhã, mas a pergunta é se amanhã é o final do ciclo, se a taxa de juros na reunião de março continuará nesse patamar de 4,25 ou se continuará tendo novas reduções. Tá? Como sempre, existem argumentos a favor e contra de uma e outra posição. Em realidade, na verdade, os bancos centrais analisam o que eles chamam de balanço de riscos. Não? No nosso caso, o risco seria continuar reduzindo a taxa de juros e os efeitos disso, e a alternativa seria manter a taxa de juros em 4,25, supondo que isso é a decisão de amanhã, e manter uma certa cautela em relação a isso. O que a gente pode analisar neste momento são os argumentos que a gente tem a favor de um ou de outro e o que poderíamos esperar da sinalização do Banco Central em relação à sua comunicação. Tá? Bom, como a Alessandra colocou, continuar reduzindo, analicemos em primeiro lugar a posição, digamos, chamemos de cautela. Tá? A cautela do Banco Central poderia ser, em primeiro momento, em relação a que continuar reduzindo os juros pode afetar a taxa de câmbio. A taxa de câmbio tem aumentado ao longo do mês de janeiro por razões internacionais. Não? O dólar hoje está em 4,24, não? R$ 4,24. Mas mais do que isso, né, Lixa, em janeiro, a nossa desvalorização cambial foi, entre as economias emergentes mais relevantes, foi a segunda maior, levemente abaixo da África do Sul. Quer dizer, então, na verdade, claro que o cenário externo foi central no processo, mas a gente teve uma desvalorização muito significativa. Né? Em relação ao câmbio, um ponto que podemos destacar é que, além desse aumento no mês de janeiro, estamos tendo um aumento no déficit em conta corrente. Não? Isso tem acontecido já o ano passado, devemos continuar este ano, o que significa que os fundamentos que estão por trás da taxa de câmbio, não? Os fundamentos no sentido de os determinantes do fluxo cambial e como que isso afeta
as expectativas de médio e longo prazo, eles estão começando a se tornar um elemento relevante na nossa análise de conjuntura, tá? Especialmente porque destaca uma tendência para cima da taxa de câmbio, ou uma certa rigidez para ele retornar a um patamar, digamos, de R$ 4,10 ou alguma coisa por aí. Tá? Então, nesse argumento de cautela, temos essa questão... É o que seria um viés de alta para o déficit conta corrente, ainda mais por conta dessa incerteza mundial, queda de preços de commodities, desaceleração da economia mundial. Então, tem esse viés de alta num contexto em que a aversão ao risco pode eventualmente dificultar o financiamento desse déficit. Então, essa combinação de fatores poderia ser um fator de pressão sobre o câmbio. Sobre o câmbio mais na frente. O outro argumento é em termos da nossa recuperação cíclica, não? Recuperação do nível de atividade. O Banco Central apresentou no relatório de dezembro algumas preocupações ou algumas incertezas sobre essa retomada. Mas o discurso do presidente do Banco Central, não? Roberto Campos Neto e alguns diretores no mês de janeiro, um pouco como que começaram a deixar de lado essa preocupação com a recuperação. Parece que a análise do Banco Central está prevendo uma recuperação mais consistente da economia brasileira em relação à volatilidade que a gente percebe às vezes no mercado. Não? Tem muitos analistas de mercados que estão apresentando algumas dúvidas ou certa volatilidade, não? Uma espécie de comportamento ciclotímico em relação a um maior ou menor pessimismo, coisa que o Banco Central está começando a dizer de que ele tem um modelo, os modelos dele são bastante mais consistentes com uma recuperação continuada da economia brasileira, em linha com o que o nosso grupo tem apresentado nos últimos 2 ou 3 meses. Tá? O ponto aí é um pouco que a Alessandra colocou na apresentação, é uma preocupação com o fato que a política monetária tem defasagem relevante, né, em relação aos seus efeitos sobre a atividade e mais à frente sobre a inflação. Então, toda essa questão, dependendo da avaliação que se tenha sobre esse ponto que o Lish está colocando, da potência da política monetária, de quanto, da capacidade dela estimular o crescimento, o próprio tamanho da ociosidade dos fatores hoje na economia, se esse ato do produto é tão grande quanto aparenta, ou se não é tão grande como alguns economistas acham, tudo isso são questões muito relevantes para a decisão de ter mais ou menos cautela em relação ao comportamento dos juros, porque por trás disso há essa questão chave. Os efeitos da política monetária são muito defasados. Então, existe a questão de, lá na frente, como estará a economia a partir desses estímulos gerados desde agora. Então, isso é uma razão para cautela. Na verdade, como o Banco Central espera que os efeitos da política monetária sobre o nível de atividade se apresentem entre 6 e 9 meses, os efeitos maiores do ciclo de redução dos juros vão começar a se apresentar neste primeiro semestre. Ou seja, grande parte dos efeitos ainda estão sendo processados dentro do mais à frente. E os efeitos da inflação só no segundo semestre. E a gente tem que levar em conta que a meta de inflação é cadente, ou seja, para 2021 nós temos uma meta de inflação de 13,75. Então nós vamos estar num contexto onde os efeitos da inflação de decisões de agora vão se dar muito lá na frente e nas próximas decisões do cupom já vão bater muito em 2021 os efeitos, tanto sobre a atividade quanto sobre a inflação, num contexto onde a meta é uma meta mais apertada que a desse ano. Então, tudo isso gera questões a serem avaliadas. O Banco Central está olhando já para 2021, não só a inflação deste ano, mas especialmente a inflação de 2021, e tem esse elemento da transmissão da política monetária que está em curso. Tá? E o ponto que o Caio destacou, que a potência da política monetária, existe certa incerteza sobre ela, porque a gente nunca teve juros tão baixos, mas o próprio presidente do Banco Central tem destacado de que ele está aumentando, especialmente porque o canal do crédito está sendo destravado com uma série de medidas microeconômicas e
também pelas decisões das famílias de novamente retomar o ciclo de crédito. E a forte expansão do mercado de capitais, né? Isso, num lado para a pessoa jurídica, para empresas. Tá? O outro lado do balanço é aquele que analisaria os pontos a favor de uma continuação na redução da taxa de juros, pelo menos de mais uma. A favor desse tema, os analistas destacam alguns pontos. Um deles é o comportamento dos núcleos de inflação. Eles têm se situado por volta de 3% ao ano, os núcleos estão muito bem comportados. O segundo argumento é que as expectativas de inflação estão bem ancoradas. Tá? A inflação do Boletim Focus para 2020, a última, é de 3,4% para este ano. E o próprio comportamento dos juros futuros de prazos mais longos reforça essa ideia de expectativas bem ancoradas, né? Então a gente tem isso a favor da redução dos juros. Tá. O terceiro argumento seria o hiato do produto, tá? Ou seja, existe sempre incerteza sobre o tamanho do hiato, se é 2%. Tem posições hoje extremas sobre isso. Muito extremas. Ninguém nega de que o hiato do produto é negativo, que existe ainda capacidade ociosa, tanto no mercado de trabalho quanto no mercado de bens de capital e no mercado de bens, e que existe a possibilidade ainda de expansão do nível de atividade sem ter pressões inflacionárias, mas dependendo da avaliação, o hiato do produto poderia se fechar no final deste ano, ou no final de 2021, ou no final de 2022. De qualquer forma, o argumento de que existe ainda ociosidade na economia é um ponto importante. Tá? Agora, esses argumentos que só olham para o núcleo de inflação e o hiato do produto podem ser argumentos um tanto mecânicos, no sentido de que eles deixam de lado outro conjunto de argumentos que foram colocados quando a gente colocou o argumento de cautela, que deveriam ser também considerados. Muitos analistas privilegiam quase exclusivamente a questão da ociosidade dos fatores de produção, o chamado tamanho do hiato do produto, e a questão dos núcleos de inflação bem comportados, apontando para uma inflação ainda bem abaixo da meta, como se isso fossem argumentos suficientes para o Banco Central estar sempre reduzindo os juros. De fato, o ponto de partida da análise do Banco Central é esse mesmo. Agora, o ponto que o Lixa está colocando, que eu queria só reforçar, é que as decisões do Banco Central envolvem um conjunto muito mais amplo de variáveis do que simplesmente olhar para os núcleos de inflação e o hiato do produto hoje. Envolve a ancoragem de expectativas inflacionárias, envolve as defasagens entre a decisão de hoje e os seus efeitos no futuro, e uma avaliação de como estará a economia no futuro, quando esses efeitos estarão mais plenamente presentes, o efeito sobre a atividade, sobre a inflação. Enfim, envolve um conjunto muito mais amplo de variáveis. É isso que a gente está dizendo. É isso que o Lixa estava se referindo quando estava falando que existe também argumentos para cautela. Embora no curtíssimo prazo, a decisão de amanhã, eu acho que a nossa posição é unânime e acho que é francamente majoritária hoje entre os analistas a ideia de que o Banco Central reduzirá, e há boas razões para isso, não só pelo lado do núcleo de inflação bem comportados, a ociosidade dos fatores, mas porque há boas indicações de que as expectativas estão bem ancoradas. Tá. Em consequência, a gente espera uma redução de 0,25 amanhã. Esperamos que a comunicação não será muito forward guidance, não será muito orientadora para próximas decisões. Achamos que eles vão tirar a preocupação que eles tinham sobre a recuperação do ciclo econômico, a recuperação da atividade vai sair da sua ata. E provavelmente o que a gente verá é uma espécie de comportamento mais cauteloso depois disso. Sim. Mas tem um outro grande tema agora, que é o tema fiscal, não? Então vamos aqui, começar explicitando de novo os resultados fiscais do ano de 2019.
né? Então, a primeira questão que eu queria colocar aqui e trazer a discussão para vocês é o seguinte: a dívida bruta realmente em relação ao PIB, ela caiu, mas a gente não pode desconsiderar esse resultado de alguns eventos aí que foram absolutamente extraordinários, né? Para explicar. Então, por exemplo, a venda maciça das reservas internacionais contribuiu decisivamente para essa queda da dívida pública em relação ao PIB. A antecipação daquela dívida... Quase 2 pontos percentuais do PIB. Quase 2 pontos pelos cálculos, inclusive, do Ministério da Fazenda. A antecipação importante de dívida que o BNDES tinha com o Tesouro Nacional, esse ano também. E o menor déficit primário. Devolveu 121 bi, muito acima do que estava previsto no cronograma do Temer. No cronograma, né? Então, foi uma devolução acima do governo, o novo governo exigiu uma devolução maior. Que essa foi feita. Devolução antecipada. E o menor déficit primário. Então, são fatores absolutamente atípicos e que respondem por esta redução. O menor déficit primário no sentido de razões não recorrentes. Não recorrentes também. Então, vamos ao segundo resultado bom, que é o resultado do déficit primário. Um resultado de um déficit de 61 bilhões de reais contra uma meta de 132 para o setor público consolidado. Esse conceito aí de setor público consolidado inclui o governo central, estados, municípios e respectivas estatais, exclusive Petrobras e Eletrobras, que não fazem parte das contas públicas brasileiras. Bom, esse melhor resultado do déficit primário, ele também se deveu a receitas extraordinárias, atípicas, não recorrentes. Então, por exemplo, contribuíram decisivamente o aumento das receitas com concessão, que teve um incremento de 306% em 2019 contra 2018. E aí, especialmente, a gente está falando dos recursos do leilão, da cessão onerosa e dos demais leilões de petróleo, né? O governo conseguiu arrecadar aí 35 bilhões de reais. Houve também um aumento de 160% nas receitas com dividendos. E houve um empossamento de 17 bilhões de reais, que são recursos que foram repassados, mas não tiveram tempo de serem utilizados ainda. E além desses 17 empossados, houve mais 7 que o governo estava disponibilizando e os ministérios sequer pegaram. Então, esse empossamento lato sensu foi 24, na verdade. 17 mais 7. Então, isso tudo é para a gente dizer o seguinte, olha, o ajuste fiscal e estrutural foi feito, está completo, daqui para frente a gente vai esperar resultados cada vez melhores? Não. Né? Nós temos aqui alguns sinais de que esse ajuste fiscal não está completo. O primeiro sinal é o resultado primário positivo. A gente tem aí algumas previsões, mas a mais pessimista diz que só em 2026 o resultado primário voltará ao terreno positivo. O governo está trabalhando com uma expectativa de que em 2022, eventualmente, já tenha o primeiro resultado primário positivo. Segunda razão, o teto dos gastos poderá ser rompido, segundo algumas previsões, já em 2021. Não é exatamente o que nós achamos, mas, de qualquer maneira, 2021, 2022 está aí. E o problema é que o teto dos gastos é hoje a nossa principal âncora das expectativas na área fiscal, né? Inclusive, essa âncora tem tido um papel muito relevante na redução dos juros, né? Que é uma parte fundamental desse ajuste que está em curso, da redução do déficit nominal, que contribuiu para segurar a dívida pública. Tem por trás uma redução de juros muito forte, cuja principal âncora é fiscal. É uma confiança que o ajuste fiscal está em andamento. E tem uma terceira evidência que é muito clara, né? Os investimentos públicos estão sendo comprimidos. Isso por força de quê? Porque a gente ainda tem um aumento dos gastos obrigatórios que a cada ano se processa, inclusive gastos com previdência. Os resultados da previdência foram muito ruins para o ano passado, apesar da reforma da previdência. Então, na verdade, né, para o governo poder implementar políticas públicas que combatam a desigualdade no Brasil, é preciso abrir espaço para gastos com educação, com saúde, com transporte público urbano, com saneamento, e para isso é fundamental que aquelas 3 PECs que o Executivo mandou para o Congresso sejam minimamente apreciadas o mais rápido possível
e, eventualmente, contempladas com alguma mudança aí nesse engessamento orçamentário. Por enquanto, os mercados financeiros acreditam de que grande parte dessas propostas vão passar. A gente torce que passem, pelo menos alguma coisa, né? Então, podemos dizer que para o grupo de conjuntura há a expectativa de queda de juros de 0,25 após a reunião do Copom e que há necessidade de perseverança nas reformas para prosseguirmos com o ajuste fiscal. É isso? E para manter os juros baixos, que é parte importante do ajuste fiscal. E começar um debate na economia brasileira, a redução da desigualdade. Né? Com certeza. Então, com isso, encerramos o programa de hoje. Agradecemos a sua atenção e até semana que vem.